Então, eu gostaria de dividir esta nossa reflexão em 3 momentos, para que vocês pudessem guardá-los bem e levar no coração, né? Às vezes a gente vai para a paróquia e diz assim: o padre, o que o padre falou? O padre falou bonito. Mas o que ele falou? Não lembro. Então como é que sabe que é bonito? Né? Então muitas vezes a gente não guarda as coisas. Então eu quero ajudar a gente a memorizar um pouquinho a respeito desta casa do pão, que é a paróquia do pão, que nutre, né, não só o corpo, mas principalmente a alma. E para que nutrir a alma? Então, a paróquia é a casa do pão para, primeiro, a comunhão. Vamos repetir? A comunhão. Isso. Mais uma vez, a comunhão. Muito bem. Eu esqueci do C, né, filho? Deixa eu ficar aqui mesmo. Senão ele não vai gravar. Eu já ia lá, voltei. Então, primeira coisa, comunhão. A segunda coisa, paróquia, casa do pão, para a missão. Vamos repetir? Missão. Primeira coisa, comunhão. Segunda coisa, missão. A primeira, comunhão. E a segunda, missão. Isso eu faço assim para vocês não esquecerem. Guardar. E a terceira coisa é a santificação. Vamos repetir? Santificação. Bom, então agora nós já temos as 3 dimensões. Paróquia, casa do pão. Pão eucarístico que nutre a nossa vida, a nossa fé para comunhão, missão. Isso, a santificação quase não saiu, que ela já é a mais difícil mesmo. Ficar santo é mais difícil, mas precisa fazer uma força maior. Comunhão, missão, santificação. Isso. Nós estamos com um delay aqui, porque como o lugar é comprido, então fica são, chega lá no fundo. Mas vamos chegar lá. Vamos lá. Eu falei, daqui a pouco eles vão querer que eu volte mais, você vai ver só. É bom, eu falo que eu gosto de falar na paróquia dos outros, porque eu posso falar o que eu quiser. Ninguém me conhece mesmo. E o outro foi convidado, se não quiser, é só não chamar mais que eu não volto. Não tem problema, né? Na paróquia da gente, às vezes a gente fala, tem sempre alguém que fala assim: o senhor mandou recado para mim, né? A gente não manda, mas se serviu, fazer o quê? Agora na paróquia dos outros eu posso falar o que eu quiser, não conheço ninguém, uma beleza, uma benção. Mas vamos lá, então, o pão da Eucaristia na paróquia, que é o lugar da vida da comunidade, nos ajuda a viver uma vida de comunhão, missão e santificação. Bom, isso é importante para a gente entender que comungar não é uma coisa qualquer. Comunhão é muito sério. O pão eucarístico, o pão da vida, é um pão de compromisso. Não é simplesmente uma comunhão que eu faço de qualquer maneira, de qualquer jeito. Talvez muitos de nós já saibamos disso, mas é preciso saber que ao comungar, eu sou chamado a viver na paróquia estas 3 dimensões que fazem parte da vida daquele que realmente quer se comprometer com Jesus. Aquele que na paróquia se alimenta do pão da vida deve estar comprometido com a missão. E qual é a missão do cristão? Ser um outro Cristo para os outros. Então, dentro da minha missão está evangelizar, dar testemunho de vida, ser a favor da vida, partilhar, ser misericordioso, amar. Mas não é qualquer amor, é o amor que vai além daquilo que a sociedade entende como amor.
Jesus vai dizer, amar até os inimigos. Aqueles que nós não amamos muito. Eu gosto muito da oração eucarística para as crianças, que ela vai dizer, né? Olha por aqueles que eu amo e por aqueles que eu não amo bastante. Né? Porque o cristão nunca odeia. Essa palavra não deve fazer parte da nossa vida. Tem os que eu amo e os que eu ainda não amo muito, mas vou me esforçar para amar mais. Portanto, se na paróquia eu convivo com os meus irmãos e ali eu me alimento deste pão que nutre a alma, eu devo transformar a minha vida numa missão de fazer a paz acontecer. Então, a missão que nasce do primeiro, qual é? Comunhão. Não adianta eu querer viver a missão a qual Cristo me chama, se eu não consigo conviver com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que vivem perto de mim, com aqueles que creem no mesmo Deus que eu não estou fazendo como a própria palavra diz, uma comunhão. Então, quando eu me alimento da Eucaristia, eu devo olhar para a minha vida e ver. Eu consigo conviver com os meus irmãos, eu aceito os meus irmãos, eu sou capaz de amar os meus irmãos, e quando eu digo irmãos, eu não digo pessoas da família, mas pessoas de comunidade que fazem parte da mesma caminhada de fé que eu, da mesma igreja que eu. Então, eu preciso me esforçar para estar em comunhão, ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, maneiras diferentes de viver. Eu preciso me esforçar para estar unido aos meus irmãos. E este é um grande desafio das paróquias hoje. Ter um povo que viva em comunhão. Não em pequenos grupos, como o povo diz, em pequenas panelas, mas todos em comunhão. Pode ter aquele ou esse que eu tenho mais afinidade, mas na hora, como povo que se alimenta de Jesus, que vem buscar esse Jesus nesta casa do pão que é a paróquia, eu tenho que ser um só corpo, eu tenho que estar em comunhão. Comunhão com o pároco, comunhão com a comunidade, comunhão com a diocese, comunhão com a igreja. Né? Hoje, infelizmente, nós vemos vários grupos, né, que se definem como portadores da verdade ou conservadores, que mais atrapalham a caminhada da igreja às vezes do que ajudam ela a viver em comunhão. Então é importante que eu tenha essa consciência. Se eu estou na paróquia e me alimento do corpo de Cristo, por mais que eu sei que é difícil, alguns irmãos são complicados, a vida com o outro é difícil, eu tenho que me esforçar para viver a comunhão. E a comunhão exige, vem aqui uma segunda palavra, renúncia. Então, comunhão exige renúncia. Então, isso que eu quero que vocês guardem. Para viver em comunhão, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Lá em casa não é assim? Não é? Para ficar tudo bem, às vezes eu não tenho que abrir mão de alguma coisa. Às vezes eu não tenho que deixar de lado alguma coisa que eu desejo. Porque se todo mundo quiser fazer só a sua vontade, vira um pé de guerra. E a casa não vai para frente. Ainda mais que homem e mulher é diferente um do outro, o negócio não funciona. Então, toda a comunhão exige renúncia. Se eu quero
que a casa onde eu alimento a minha alma, meu espírito, a casa que me dá força para continuar seguindo, seja uma casa de Deus, eu tenho que estar em comunhão, e a comunhão exige renúncia. A missão exige de mim coragem. Para a missão, eu estou vendo, a coragem que está dando até medo. Ah, beleza. Olha, todo mundo uma coragem. Então, vamos lá. Para a missão, coragem. Melhorou um pouco. Por quê? Porque eu vou ter que ter coragem de testemunhar Jesus, de falar de Jesus. Quantas vezes eu tenho até vergonha de dizer que sou cristão? Quantas vezes eu tenho vergonha de expressar a minha fé? Às vezes a gente vai comer em algum lugar público, nem reza com medo, vergonha de fazer o sinal da cruz. Tem quem faz assim. Mas qual é o problema? Aí depois a gente olha para os nossos irmãos evangélicos e está: obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor colocou na minha mesa. E a gente lá assim. Porque para a missão é necessário coragem. Coragem de dizer que eu sou cristão, que eu sou a favor da vida, que muitas coisas neste mundo não condizem com aquilo que eu creio, que eu não sou obrigado a concordar com tudo que o mundo me impõe. É para isso que eu sou cristão. E é para isso que eu me alimento de Jesus Cristo. É nesta Eucaristia que eu encontro a força para não ter medo de testemunhar aquilo em que eu acredito. Então, para a comunhão... Coragem. Não, esse é para a missão. Tá vendo que o Tico e o Teco tá... Vamos lá de novo. Eu pego vocês, vamos lá. Para a comunhão... renúncia. Isso. Para a missão... isso. A comunhão é dentro da comunidade. A missão, fora. Comunhão dentro da comunidade. A missão, fora. E a última parte, santificação. A santificação é única e exclusivamente o que eu busco para mim, por meio da comunhão e da missão. Eu vou me santificar. Se a comunhão exige renúncia e a missão coragem, a santificação exige amor. Se a comunhão é dentro da comunidade, a missão é fora, a santificação é dentro de mim. Tudo isso com a força que vem da Eucaristia, que eu encontro na paróquia Casa do Pão. Conseguindo me acompanhar? Mais ou menos. Estou meio perdido aqui. Vamos voltar. Isso, vamos. O povo aí de trás está me ouvindo? Vendo eu já não sei, mas me ouvindo porque o tamanho não ajuda. Então eu pergunto se está ouvindo, porque vendo eu já tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. Se fosse o Padre Tiago, todo mundo estava vendo. Mas então por isso que eu perguntei se está ouvindo. Está ouvindo, já está bom. A mão está aqui, ó. Isso. Primeiro. Calma. Essa ansiedade dos tempos modernos é terrível, né? Ela vai matar nós ainda, né? Mas aqui não tem ninguém ansioso, graças a Deus. Uma beleza, né? Ninguém. Ancitec, sertralina, essas coisas. Vamos lá. A comunhão exige renúncia. Eu não consigo conviver com meu irmão
se eu não deixar nada para isso. A missão exige de dar testemunho de Cristo, de falar de Cristo, de ser de Cristo, de ir contra muitas coisas que não são de Cristo. A comunhão que exige renúncia acontece dentro da comunidade. A missão que exige coragem acontece fora. E depois eu venho para santificação, que exige amor, que é uma mudança interna, dentro de mim. Eu tenho que me santificar, sendo mais paciencioso, mais misericordioso, né? Mais lento em falar, né? E mais pronto para ouvir, mais capaz de tentar entender o outro do que julgar e condenar. Enfim, é um processo de santificação que exige amor. Antes de falar mal daquele meu irmão, desse ou daquele, eu vou tentar entender por que ele é daquele jeito. Por que ele faz aquilo. E vou tentar amá-lo do jeito que ele é. Nosso grande problema é que às vezes a gente quer que as pessoas mudem para que nós consigamos amá-las. Mas as coisas não funcionam assim. A gente precisa amar as pessoas para que com o nosso amor elas sejam capazes de mudar. Ninguém muda ninguém, vocês já devem saber disso muito bem. Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda, né? E essa história de que eu vou casar com ele só tem um defeitinho, mas ele vai melhorar. Não vai. É melhor não casar. Espera ficar bom primeiro. Né? Vamos se organizar, que gosto de dizer, né? Essa história de quando casar Sara não funciona, é quando Sara casa, né? Porque depois não dá certo. E mesmo dentro da comunidade, se eu quiser que o outro seja aquilo que eu quero para amá-lo, eu não vou amar nunca, porque tem gente que é difícil, tem gente que para amar é muito complicado. A gente tem que realmente se santificar. Tem alguns que a gente ama, mas primeiro a gente tolera, depois a gente ama, né? E tem alguns que Deus pôs no nosso caminho para a gente amar, mas para santificar a gente mesmo. Que aguentar algumas pessoas é ficar santo, né? Vocês estão rindo, mas é verdade, né? Tem uns que a gente olha e fala assim: vamos santificar o dia, Senhor, né? Lá vem fulano, né? Vamos santificar. A gente respira, a gente reza e fica mais santo, porque amou o irmão mesmo, apesar das suas fragilidades e de todos os seus problemas. Portanto, meus queridos, hoje mais do que nunca, nós devemos saber que a santificação vem por meio da paciência e do amor. Ninguém melhor do que Santa Teresinha para ensinar isso a nós. Quem já leu a história de uma alma, conhece um pouco da história de Santa Teresinha, sabe o quanto ela se santificou através de algumas situações, mesmo sendo tão jovem, vivendo dentro do convento, algumas situações onde, né, ela tinha que suportar muitas coisas para se santificar. Então, hoje, a vida da comunidade, a vida da paróquia, Casa do Pão, pão eucarístico, pão tão essencial para a nossa vida de fé, esse pão nos ajuda nessas três dimensões. Quando você perceber que a comunhão não está fácil de viver, comungue e peça a Cristo essa força. Quando você perceber que não está sendo fácil ser uma testemunha de Cristo, levá-lo às pessoas por meio da sua missão, comungue nessa intenção. E quando você perceber que está difícil se santificar e se tornar uma pessoa melhor, comungue e peça a Jesus que te ajude a se santificar. Nesta graça do amor de Deus. Vamos ver agora se guardar tudo. Posso ir? Não.
Não, vamos terminar. Eu não posso ir embora, mas posso ir aqui, né? Tem que terminar primeiro. Vamos lá, gostei dessa também. Primeiro, comunhão que exige. Muito bem. Missão, coragem, santificação, amor. E o que há de comum nessas três dimensões? A Eucaristia, que encontramos na paróquia, que é a casa do pão. A casa do pão. É onde nós colocamos toda a nossa esperança, a nossa força. Então que hoje nós tenhamos esta consciência de que na Eucaristia eu encontro força para manter a comunhão, para viver a missão e para alcançar a santificação. Que nessas três dimensões eu não permita que nada me tire Jesus Eucarístico e, consequentemente, desta missão a qual sou chamado. Se nós, que nos alimentamos de Jesus, o pão do céu, buscarmos na Eucaristia essa força para a comunhão, para a missão e para a santificação, nossa paróquia, nossa vida, nossa casa será muito mais feliz. Eu tinha preparado um refrão, uma música para cantar para vocês, mas eu acho que eu vou cantar só um refrãozinho que vai dizer assim, olha. Só dizer a Santa Teresinha que dizia assim, olha. Pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia. Ó sacro mistério que o amor produziu. Vem morar em meu coração, e ela dizia algo muito poético, minha branca hóstia, né? Porque eu só tenho a ti. E ela, de uma forma muito especial, dizia, para amar-te, Senhor, neste mundo, não tenho nada mais que hoje. Às vezes, nós pensamos assim, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu me converto, amanhã eu vou procurar o Padre Tiago e vou assumir uma missão e vou assumir uma pastoral, amanhã eu... Não sei se eu tenho amanhã. E Santa Teresinha tinha essa consciência. Eu só tenho hoje. Nós não sabemos quando o Senhor vai passar na nossa vida. Deus não vai nos avisar, olha, estou indo aí te pegar. Até porque se Ele avisar, a gente morre antes. Né? Ninguém vai receber um WhatsApp, né, e nem um SMS dizendo, olha, estou passando aí para te pegar, que aperta os botões que hoje é o seu dia. Não vai. Né? Então, como nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, nós só temos o dia de hoje. E, portanto, nós vamos parar de ficar protelando coisas da nossa vida, achando que depois a gente vai fazer, depois a gente vai conseguir mudar. Então, se esforce através da Eucaristia para que seja a sua comunhão hoje com a renúncia, a sua missão hoje com a coragem e a sua santificação hoje com o amor. E que a Eucaristia que você vai receber hoje seja força para todas estas coisas que você precisa realizar. E se Deus permitir, amanhã e depois da manhã. Se Ele não permitir, que esse hoje seja aquilo que você fez de melhor na sua vida. Existe um refrãozinho da irmã Miriam que diz, amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. E muitas vezes pode ser essa a realidade da nossa vida.
Então, só para a gente terminar, deixa eu só ver aqui onde está. Vamos cantar isso aqui, ó. Isso. Para amar-te neste mundo, não tenho nada mais que hoje. Acho que tem um Mi menor aí. Para amar-te neste mundo, não tenho nada mais que hoje. Vamos cantar comigo? Para amar-te neste mundo, não tenho nada mais que hoje. Para amar-te neste mundo, não tenho nada mais que hoje. Isso. Para amarmos, não temos nada mais que hoje. Que a comunhão que recebemos nesta casa do pão que é a paróquia nos ajude a viver cada dia como se fosse o último, mas na certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus, lutando pela comunhão, pela missão e pela santificação. Tenho certeza que de alguma dessas coisas vocês não vão se esquecer. Primeiro, que eu falei um monte de vezes. E segundo, porque o Espírito Santo sempre age na nossa vida, sobretudo com aquilo que nós mais precisamos. Podem ter certeza de que aquilo que você mais precisa no dia de hoje vai permanecer aí vivo dentro do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.